E aí, tudo bem? Vou fazer um vídeo aqui agora para a gente explicar detalhe a detalhe de como funciona a nossa tela operacional, como montar ela e o que cada item na tela significa, tá legal? Primeiro, vamos entender que essa tela ela se subdivide em três grandes blocos. Então, nós temos aqui bloco um, bloco 2 e bloco 3. Bloco um é o bloco de preparação do dia. Vou fazer aqui novamente, ó. Vou fazer de outra cor aqui, inclusive. Então, essa parte aqui da tela, sendo um pouco mais específico agora, né? É um bloco de preparação do dia, certo? Na sequência, vou fazer aqui de vermelho. A gente tem, ups, essa parte aqui da tela seria o bloco 2, que é o operacional de ações, certo? E essa terceira parte aqui, que é o operacional do mini índice, do índice futuro, tá legal? Aí já vem algumas diferenças aí que eu resolvi abordar para ficar mais fácil, certo? Então, primeiro você vê que a minha tela ela é bem espichada, né? Então, assim, essa minha tela é uma tela ultra-wide de 29 polegadas. Eu tenho por opção não gostar de ter muitas telas, né? Tem operadores que têm duas telas em cima, duas telas embaixo. Eu, particularmente, já testei isso e percebi que eu não consigo focalizar no que eu devo fazer. Fica muita informação e não fica focada, certo? Então, eu preferi comprar essa tela que é mais espichada, né? A ultra-wide, e tentar colocar tudo na mesma tela. Então, hoje, essa é a minha tela mesmo. Não tem mais nada em lugar nenhum, certo? Então, vamos lá. Vamos explicar um pouquinho do como funciona cada item, certo? Esse primeiro bloco aqui, esse aqui, ó, é o bloco do nosso planejamento estratégico, certo? Onde eu vou definir o lote que eu vou operar no dia, as minhas metas de ganho e os meus limites de perda. Como que funcionam eles, certo? A gente vai, por exemplo, deixa eu só checar se essa configuração está aparecendo, tá, né? Na gravação. Então, a gente preenche o lote, tem aqui o saldo alocado em margem. Hoje, acho que é 3.500 que tem lá hoje, alguma coisa assim. E aí, de posse dessa informação aqui, ó, então, por exemplo, vamos deixar 3.000 lá, que a conta fica mais exata, né? 3.000. Então, de posse dessa informação, opa, botei 300 lá. Eu vou calibrar a minha boleta, que é essa boleta aqui. Percebam que para o mini índice eu tomei a decisão, na verdade, de não usar o Superdom. O Superdom é uma espécie de agente opressor para mim no mercado futuro. Como é um mercado que oscila muito, o tique do mini índice é 5 pontos, então ele praticamente não para, certo? Isso acaba se transformando num agente estressor para mim e a minha energia vai sendo consumida, digamos assim. Eu vou olhando aquele negócio balançar, 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 e aquilo vai me deixando exausto do ponto de vista visual, e eu não aguento ficar muito tempo no pregão. Então, eu tomei a decisão de não usar mais o Superdom para o mercado futuro. Coloquei aqui uma boleta, certo? Essa boleta, você vem aqui em negociação, ela é a boleta Scalper, se eu não me engano. Deixa eu ver, deixa eu abrir outra aqui. É, exatamente. Ó. Elas têm as mesmas informações para a gente poder
executar as ordens no mercado, certo? Como eu não tenho mais a visualização, eu precisei colocar aqui do lado a lista de ordens, certo? Que tem aqui, ó, negociação, lista de ordens F8. Você clicar aqui, vai aparecer essa janelinha aqui, ou seja, quando eu clicar em comprar e vender, como as minhas estratégias já estão automáticas, ela vai aparecer aqui as ordens, né? Nós vamos voltando aqui. Então, o lote, eu vou dar um clique aqui, ó, com o clique da direita, editar quantidade, e vou fazer a calibração conforme o indicador está demonstrando, certo? Esse é um indicador que é proprietário nosso. Vou cancelar aqui. Depois, a meta de ganho e o limite de perda. Eu vou pegar esses dois valores aqui, ó, 525 e 1050, e vou colocar lá no gerenciador de risco. A gente vai vir aqui, ó, 525, ligar aqui, perda total na conta maior que 525, ganho total na conta maior que 1050. Eu vou aproveitar e deixar bloqueado até o final do dia se acontecer um desses dois parâmetros. Vou salvar. Então, aqui fica implícito, né, que quando eu, por exemplo, tiver autorização de mais lote através do indicador, como, por exemplo, a gente vai vir aqui e o saldo vai lá para 5.000, por exemplo, você vai ter que revisar as boletas, certo? 5, 11, 16. Então, você vem aqui, 5, 11, 16, certo? Por que isso é importante? Porque a meta de ganho, o cálculo dela é feita através do lote máximo. Então, no caso anterior aqui, que estava 3.000, deixa eu voltar aqui para não perder a linha do raciocínio, para 3.000, abrir agora a configuração da meta de ganho. A meta de ganho é calculada pelo lote máximo, certo? Ou seja, 1.050. Limite de perda é 525. O que são essas outras duas, os outros diagramas de cor aqui, certo? São os meus níveis de trade. Então, eu programo 3 níveis de trade. Nível 1, nível 2, nível 3. Isso também, isso estava claro dentro do meu operacional, mas não muito claro descrito na configuração da ordem. Eu resolvi fazer justamente para ficar mais claro aí para vocês, certo? Então, o que acontece? Vamos clicar na engrenagem aqui, vamos entender, ó. Nível 1, 173 de stop, 346 de ganho. Está aqui. Nível 2, 346 de stop, 693 de ganho. Nível 3, 525 de stop, 1.050 de ganho. Então, aqui o operador vai usar a regra que ele determina. Como nós estamos falando da minha tela, e que, de certa maneira é a tela padrão da Connect, mas também ela tem um quesito pessoal meu, certo? Então, vou explicar como que eu faço, certo? Aqui. De novo, isso aqui até na sala lá, na nossa sala de trades, eu já fazia isso meio sem as ordens, né? E resolvi organizar agora com as ordens para vocês compreenderem, certo? Então, primeiro nível, eu vou clicar aqui, ó, 3, que é o primeiro lote, meu primeiro nível de lote, que é 3, e vou deixar a estratégia 1. Ou seja, está tudo pronto. O sinal de entrada configurou, eu vou comprar ou eu vou vender. O alvo do trade já está lá, o stop já está lá, só deixar a matemática e a estatística fazer a parte dele. Certo? E assim sucessivamente para o 2 e assim sucessivamente para o 3. Certo? Tem uma configuração aqui na estratégia stop. Eu fiz também de maneira recente isso aqui, que é o seguinte.
Eu estou dizendo que quando atingir, eu vou fazer um alto break-even. O que é um alto break-even? É você mover a sua ordem de prejuízo para o 0 a 0 quando determinada condição acontecer. Então, qual foi a condição que eu criei? A condição que eu criei é, quando atingir o alvo do trade, que é 346,50, eu vou mover o stop para o 0 a 0. Aí você fala, mas Davi, se chegou no alvo do trade, para que você vai botar no 0 a 0 se já chegou no alvo? É para me proteger do cenário de não haver execução por conta da ordem na fila. Esse é o único cenário ao qual eu quero me proteger, porque é uma característica técnica de mercado. Então, assim, o seu trade vai lá no alvo, tem um conjunto de ordens lá esperando para ser executadas no livro de ofertas, executa todo mundo, menos você, por exemplo, e o mercado volta. Então, nesse momento, eu não sei o que vai acontecer dali para frente, mas eu quero jogar o stop para o 0 a 0. Então, eu fiz isso nos 3 níveis, nos 3 alvos, que é só para o caso de não ocorrer execução dentro da fila, na questão da fila, certo? Então, A1, não, A1, A1 fica com a estratégia 1, A2 fica com a estratégia 2, A3 fica com a estratégia 3, certo? Beleza. Vamos em frente agora. Já falamos aqui do lote e das metas e limites. Aqui eu tenho uma grade de cotações, onde você abre ela, ferramentas, grade de cotações. Clicou aqui, ó, abriu aqui, você abre exatamente essa mesma informação que a gente está vendo aqui, certo? Tem esse grafiquinho aqui que você pode tirar aqui, ó, e fazer digamos, a configuração que você melhor desejar aí, certo? Então, eu coloco o dólar, isso aqui é uma tela de informação apenas, eu coloco o dólar aqui, que é para saber como que está o dólar no dia, em termos de volume e range, certo? E eu coloco a série perpétua do S&P 500 lá fora. Aqui na Nelógica, ele tem uma defasagem de 15 minutos, mas é apenas para me situar de como o mercado americano vai estar abrindo ali às 10h30, certo? Isso serve como contexto na tomada de decisão. O grau disso, eu diria que é praticamente nulo, né? Cerca de 5, 10% aí da tomada de decisão. O calendário econômico, você vem em ferramentas, onde que é o calendário econômico mesmo? Notícias, calendário econômico aqui, ó. Clicou aqui, vai abrir essa janelinha aqui. Eu deixo os países Brasil, China e Estados Unidos, sempre no dia de hoje, e coloco médio e alto impacto, que é para eu saber quais são os horários e principalmente a quantidade de notícias no dia. Eu correlaciono a quantidade de notícias ao potencial movimento que vai acontecer, especialmente no mercado futuro, certo? Depois, essa tela de notícias, que é uma tela que a gente precisa fazer uma configuração dos fatos relevantes que estão disponíveis lá na nossa aula na comunidade, certo? E com essa informação aqui, eu faço a montagem da carteira do dia aqui, certo? Então, eu vou olhar quais são as ações que têm fatos relevantes no dia, conforme a regra lá que a gente já determinou, sempre do fechamento do pregão para frente, certo? E vou montar a carteira do dia aqui. Essa carteira do dia tem 2 propósitos. Primeiro, que ela me dá um indicador de sentimento do noticiário do mercado de ações no dia, ou seja, quanto mais ações aí, mais agitado tende a ser o mercado, e oportunidades nos próprios ativos, certo? Ou seja, aqui, por exemplo, os Minas caiu 3,5 hoje, Raia do Brasil subiu 1,94, a gente vai também analisar essas ações para entender se teve algum tipo de oportunidade lá. Certo? Muito bem. Essa janelinha aqui, ó, é uma janelinha nova que está em fase final de desenvolvimento, que é uma janelinha de screening.
nós temos a nossa ferramenta proprietária Volume Connect. E o que que essa ferramenta está fazendo? Você vem aqui, ó, estratégias screening. Vai abrir essa mesma janelinha que está aqui, espichadinha aqui, né? E a gente tem duas estratégias que eu estou testando. Uma é a consagrada nossa, que é saber quais são as ações que estão com volume, quais são os ativos, né, que estão com os volumes acima da média. Isso nos autoriza a gente analisar os ativos, certo? Então, a gente usa uma estratégia de seleção, ou seja, eu estou transformando esse volume Connect que está aqui na tela numa estratégia de seleção para que a própria ferramenta nos indique automaticamente quais são as ações que estão com volume acima. Ou seja, se ela aparece aqui, é porque está com volume acima, então isso vai facilitar o nosso trabalho, certo? Essa informação aqui, ela vai ser divulgada para vocês em breve lá na comunidade, certo? Eu estou em validação final aqui. Então, a gente tem o volume, e o volume mais o P. Foi uma ideia de um operador nosso, que é a gente conseguir filtrar as ações por um P específico. P é aquela informação da volatilidade média do ativo. P's pequenos indicam oscilações muito pequenas do ativo, P's grandes indicam oscilações muito grandes. Então, dá para a gente fazer uma seleção também pelo tamanho do P. Tem operadoras que gostam de P pequenos, tem operadoras que gostam de P grandes, né? Então, dá para você colocar, eu, por exemplo, coloquei aqui 5P, certo? Na variável volume, deixa eu fechar aqui, ele está calculando de novo, porque eu mexi lá. Vamos colocar na variável volume, né? Já está aplicado aqui, ó. Então, ele está me demonstrando todos os ativos da carteira Ibovespa, porque eu selecionei a carteira Ibovespa, ó. Vocês podem selecionar outras, mas eu gosto de deixar a Ibovespa para ela me servir como ferramenta de contexto também para o mini índice. Porque se você tiver várias ações com volume acima, inclusive a gente olha o volume e a cor do papel, né? Eu não gosto de ficar olhando variação para não ficar me dando crença de que o mercado já subiu demais ou caiu demais. Então, aqui a gente sabe, por exemplo, que das ações que estão com volume acima, você tem, sei lá, 70% subindo e 30% caindo, certo? Então, aliás, muito mais, né, de subida, porque eu rolei aqui para baixo, então tem muitas ações subindo aí, certo? Então, e com volume, o que para nós é interessante. Então, isso é uma ferramenta de contexto, uma fotografia. Lembrem-se que o índice Bovespa, ele faz o movimento do índice as ações fazem o movimento do índice Bovespa, o índice Bovespa faz as ações, faz o movimento do índice futuro. Então, olhando o comportamento das ações, você tem uma ferramenta de contexto importante para se ambientar do que está acontecendo no mercado de uma maneira geral. Às vezes você quer ter uma oportunidade de mercado acontecendo e você tem, sei lá, 4 ações com volume acima numa carteira de quase 100, que é o Ibovespa. Você sabe que o mercado está fraco naquele momento, isso é muito típico aí de final de tarde, certo? Então, já já essa ferramenta também vai estar liberada para vocês, certo? A partir daqui, ó, a gente faz uma trava por grupo. Então, se você clicar aqui, nesse botãozinho aqui, ó, perceba que está tudo aqui no grupo 2, ó, 2, 2, 2, 2, e aqui embaixo também, todas no grupo 2. Por quê? Porque quando eu pegar uma ação aqui para mudar, ó, eu pego ela na grade, seguro e jogo, em cima do Superdom, muda tudo de uma vez, certo? E não muda o lado de cá, porque é do mini índice que está travado no grupo 1. Aqui, ó, 1, 1, 1. Algumas não estão travadas e eu vou explicar o motivo um pouquinho mais na frente, certo? Beleza. Então, falamos até aqui. Aqui eu tenho um livro de ofertas sem nenhum tipo de filtro, mostrando apenas a primeira linha, porque para mim no mercado de ações é importante isso. A gente vê a atuação do player ali no momento, certo? E um histórico de negócios também simples, ordem original, que a gente usa também na tomada de decisão de ações. Superdom. Aqui no Superdom, a gente tem
duas ferramentas que estão instaladas como indicadores. A primeira é o alerta leilão de alta e o alerta leilão de connect baixa e a posição máxima de ações. Então, como é que funcionam esses três indicadores? Basicamente, por exemplo, para a Enat, ele está me dizendo que o 10% de alta é no 13,12. E aqui ele está me informando que o 10% de baixa é no 10,74. Portanto, eu não vou conseguir rolar até lá. Deixa eu ver se aqui para cima eu consigo. Não, também não. Mas é importante a gente ter essa informação, porque às vezes você está comprado numa região ou vendido, e aí a gente, por uma questão de segurança, precisa sair antes desse número. Então, assim, se você tiver com um alvo superior a 13,12, você vai ter que ajustar para 1 centavo abaixo, que é 13,11. Certo? E aqui também, 10,75, você vai ter que sair desse trade no 10,74, né? Você vai ter que sair no 10,75, certo? A posição máxima de ações, ela necessita de algumas informações, certo? Que é o saldo alocado em margem, que é esse mesmo saldo aqui do Lot Connect, né? Então, por exemplo, R$ 3.000. E qual é a alavancagem que a sua corretora fornece? Se você não souber, você pode me perguntar, que talvez eu saiba, ou você pode consultar a própria corretora que a gente trabalha hoje, está dando uma alavancagem aí de 5 vezes que eu trabalho, né? Ou seja, eu tenho uma posição máxima de R$ 15.000 para a Enat. Você vai comparar essa informação aqui com essa informação aqui. Então, por exemplo, eu vou rolando aqui para cima, ó, o valor vai mudando, tá vendo? Ó? Então, teoricamente, eu posso operar até 1.200 lotes em Enat, certo? Existe um outro critério para definição do tamanho do lote, que é o tamanho do stop que você está colocando, certo? Então, não vai dar para a gente explicar aqui, mas existe uma aula lá na comunidade que explica exatamente o que eu estou querendo dizer aqui, que é a questão da aceitação do risco do operador. Olha lá, o meu stop, que é aquela linhazinha tracejada vermelha lá no 11,86, no fundo do Superdom, tá vendo? É o meu stop, ou seja, está me dando um stop de 14 centavos. Para mim é muito longo, então muito provavelmente eu vou ajustar esse stop. Eu não posso subir o lote aqui, porque não vai me autorizar eu boletar, certo? Então eu provavelmente entraria com 1.200, mas faria um ajuste do stop, porque não tem necessidade de eu operar com 14 centavos de stop. Aí é uma questão de aceitação de risco e experiência minha, certo? Aqui embaixo você tem evolução, ranking de corretoras, Superdom, ó, Superdom, negociação, Superdom, é aqui que abre, certo? Nessa mesma ferramentas aqui, ó, no menu ferramentas, você tem o livro de ofertas, que foi esse aqui que eu falei, e o Times and Trades é esse aqui, na aba ordem original, tá certo? Você vai abrir, por exemplo, o Times and Trades, vamos abrir ele aqui, ó, a minha aba fica escondida, vou dar um clique da direita, vou mandar habilitar as abas e vou colocar o ordem original. Eu gosto de arrumar, deixar sempre o comprador do lado do vendedor, e como é o ordem original, não precisa ter a coluna agressor, certo? Então, a gente vem aqui em visibilidade e tira a coluna agressor, certo? Muito bem. Essa ferramenta aqui, ela é uma derivação do Times in Trades. Então, você vai clicar aqui em Times in Trades, abrir as abas, e você vai colocar na aba Evolução no Tempo. Se a sua não tiver assim, ó, é só você dar um clique da direita, gráfico, mandar mostrar somente tabela. A gente precisa do volume da corretora, volume, quantidade e média, certo? Aqui você tem uma série de time frames, né? Uma série de... deixa eu pegar aqui a canetinha. Aqui você tem, está no diário, aqui está nos 60 minutos, aqui está no 30, aqui está no 15, aqui está no 5 e aqui está no 1. Essa parte de cima são referentes aos comprados, são as quantidades positivas, e aqui embaixo são referentes aos vendidos, ó, a quantidade negativa. Como que você faz para
organizar isso, certo? Então, eu gosto de deixar apenas 3 players aparecendo, ranqueados pela quantidade. Então, você dá um duplo clique no volume, ele vai ranquear para o positivo, dá outro clique, ele ranqueia para o negativo. Coloca a janelinha lá do tamanho certinho e encaixa ela aqui embaixo. Eu, por uma questão também de cansaço visual, eu mando tirar esse pisca-pisca da média, certo? Que você vem aqui, ó, cores, coloração especial do preço médio. Você manda desligar isso aqui, ó, e aí ele tira. Fica uma coisa mais sóbria, eu prefiro, certo? Muito bem. Então aqui a gente tem o mercado de ações, a tela de ações totalmente montada. Lembre-se que ela está sempre travada aí no grupo 2, né? Certo? Agora vamos para a tela do mini índice. Tem uma outra grade de cotações aqui onde eu coloco Petro e Vale. Isso também está explicado lá nas nossas aulas na comunidade, porque que a gente olha Petro e Vale. Depois tem um Volume at Price. Aqui está com a barrinha do leilão, eu vou tirar essa barrinha aqui, para não atrapalhar nós. Aqui na boleta não pode tirar. Eu deixo 3 volumes sempre ranqueados pela maior quantidade, para a gente saber onde é o que a gente chama de zona de aceitação do mercado. Ela é muito importante para a gente entender onde o mercado está parando e poder atuar. Aqui a gente tem uma outra grade de cotações que eu tenho apenas o índice, com as informações do índice. Tenho um ranking de corretoras para monitorar o formador de mercado, o HFT, isso também está lá nas nossas aulas. Esse mesmo ranking aqui, só que apenas com o HFT, né, o formador de mercado selecionado. E aqui eu tenho uma boleta ao invés do Superdom para evitar ficar vendo aquele balanço, certo? Essa seção pequena aqui, ó, é uma seção de um time frame mais curto, que é igual a essa aqui, ó. Aqui está no diário, e aqui eu uso 3 minutos. Isso também está descrito lá nas nossas aulas na comunidade, mas eu vou relembrar aqui. Então, a ideia é você atuar nas correções de mercado. Então, uma tendência de alta, pegar aqui, fazer uma tendência de alta aqui, ó. Sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige. Onde são as melhores entradas na compra? Aqui, aqui e aqui. Então, a gente olha para a zona de aceitação, olha para o médio do HFT e olha para o preço do mercado, que é essa coluna última aqui. Se o mercado tiver aqui, a zona de aceitação está aqui, e, por exemplo, o HFT está aqui, o mercado está em alta, certo? Só que você não pode comprar aqui, você tem que esperar o mercado corrigir. Esse time frame curto vai te dar essa informação. Porque quando piorar no curto prazo, significa dizer que é uma correção do macro. É um modo de fazer análise gráfica sem fazer, porque o gráfico é um agente estressor para mim. Eu fico tendendo a olhar para o passado, fico tentando ver pontos que a gente sabe que não tem causalidade com o mercado, aí já bateu 2 vezes, já bateu 3 vezes, então, assim, o que não é visto não é desejado. Certo? Então, há muitos anos, eu já tirei o gráfico da minha tela. Certo? Aqui, nós temos uma aba posição. Deixa eu me mostrar onde é que você acha essa informação do volume, né? Essa do ranking eu já mostrei. A do volume é aqui, ferramentas, volume at price, tá? Esse carinha aqui, ó. E aqui, ó, essa é uma aba de posição. Então, você vem aqui, negociação, posição. Eu vou ampliar ela aqui só para a gente poder ver por que ela está aqui, certo? É só para eu saber se tem posição aberta. Às vezes eu estou operando um índice, 2 ações ao mesmo tempo, né? Não é muito comum isso, mas alguns operadores gostam de operar uma quantidade muito grande, certo?
E aí, para você não esquecer, posição aberta, é sempre bom ter uma listinha dessa na tela, certo? De posição. E aqui eu tenho de ordens abertas, certo? Pelo mesmo motivo, para a gente evitar esquecimento aí. Aqui embaixo também é uma novidade, né? É uma maneira de eu controlar o meu overtrade, certo? Então eu peguei a aba operações do relatório de performance, onde que a gente vê isso? Negociação, relatório de performance, e eu deixei apenas o número da operação, que é para eu ter uma noção de quantos trades eu estou fazendo. Dentro do meu operacional, quando eu estou numa série vencedora muito grande, quando eu estou, tipo assim, lá em cima, depois de 3, 4, 5 dias ganhando, eu tendo a overtradear por excesso de confiança. Então, eu coloquei essa informação aqui para meio que ser um cara crachá meu, certo? A minha crença é que eu tenho que rodar pouco no mercado e fazer muito com esse pouco, certo? Que é o que eu recomendo que vocês pensem também. Adicionalmente, eu também vou controlar a minha série, certo? De trades. Então, por exemplo, eu começo com 3, depois vou para 6, depois vou para 10. Então, esse 1 eu fiz com 3, esse 2 eu fiz com 6, esse 3 eu fiz com 10. O quarto eu fiz com 3 de novo, o quinto eu fiz com 6 novamente. Então, é para me dar uma noção também, né, de como escolher a mão ali a depender do que esteja acontecendo no dia. Uma característica minha, eu sempre fiz isso também, e a ideia de usar a boleta ao invés do Superdom também me ajuda nisso, queria que você refletisse sobre isso, é que eu não tenho absolutamente nenhuma informação financeira na tela. Tem aqui no Superdom, mas eu vou operar ações que é muito mais tranquila, a velocidade muito mais lenta, certo? E para mim é tranquilo, certo? Agora, no índice, o vai e vem é muito grande. E aí, ver o financeiro fluir, entre aspas, desfluir, depois fluir de novo, é um agente estressor para mim, certo? Então, eu tomei a decisão de não ver mais financeiro no mini índice. Já está tudo cadastrado lá no gerenciador, tudo bonitinho, tudo beleza, pau na máquina. Legal? Então, essa é a tela. Algumas coisas, acho que só o screen, né, ainda não está disponível para vocês, certo? E em breve, acho que mais uma semana aí, a gente vai estar liberando aí para vocês poderem colocar na tela de vocês, tá legal? Dúvidas, sugestões, comentários, fiquem à vontade aí para que a gente possa melhorar cada vez mais aí o atendimento a cada um de vocês. E se tiver algum comentário sobre a tela também, fiquem à vontade, tá legal? Como esse vídeo também será publicado lá no YouTube, não esqueça de se inscrever, dar o like se você gostou ou dar o dislike se você não tiver gostado, que isso também me orienta na criação de novos conteúdos. Se você está vendo esse vídeo no YouTube e não faz parte ainda da nossa comunidade, pode entrar em contato comigo aí nesse link que está abaixo ou acessar os nossos sites, as nossas redes, todos os links vão estar na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima.